Então, nós vamos abrir a palavra de Deus em Tito, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos de número 5 até o versículo de número 9. Assim diz a palavra de Deus. Tito 1, de 5 a 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Todos comigo, versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Oremos ao Senhor. Pai, fala ao nosso coração, ó Deus, neste culto. Glorifica o nome de Jesus e abençoa a nossa vida. Nós oramos, Deus, clamando ao Senhor que nos edifique. Hoje é dia de eleição de presbíteros e diáconos da igreja. E, ó Pai, nós precisamos eleger homens idôneos, homens que não desonrem o nome do Senhor, ó Pai, nem em seus lares, nem na igreja, nem no lugar onde trabalham. Precisamos eleger homens com coração quebrantado e humilde, homens que amem mais a Jesus do que a si mesmo. Ó Deus, não podem ser homens ressentidos, meu Pai. Ó Deus, ó Pai, que tenham objetivos errados, equivocados, que não sejam a Tua glória e o bem da Tua igreja. Então, Deus, tem misericórdia de nós, dá-nos sabedoria para votar em presbíteros e diáconos que amem ao Senhor e amem a sua palavra. E ao estudarmos esse texto que mostra o paradigma para um presbítero, vemos qual é o paradigma, Deus, ó Pai, não só para diáconos, mas para qualquer homem que leve o nome de Jesus. Fala, portanto, Deus, ao nosso coração e nos dá sabedoria para votarmos para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Santo povo de Deus, nessa carta que Paulo escreve a Tito, ele revela que deixou Tito em Creta para fortalecer a fé dos eleitos, para colocar a igreja em ordem e para eleger presbíteros. E quando nós olhamos, eu tenho que ir direto ao ponto que a mensagem da manhã é muito objetiva. Quando nós olhamos para o nosso texto, e o texto fala de características daqueles que devem ser presbíteros ou ocupar o pastorado da igreja, o versículo de número 6 diz que deve ser alguém que seja irrepreensível. E depois, no versículo de número 7, diz que é indispensável que o bispo seja irrepreensível. É claro, amados irmãos e irmãs, que nenhum homem tem sua vida caracterizada por impecabilidade, porque deste lado de cá do céu, todos nós ainda pecamos. E, vez por outra, tropeçamos. Mas o pecado não pode ser domínio na nossa vida, tem que ser acidente. E quando nós vamos eleger alguém, seja para ser diácono, para ser presbítero ou pastor da igreja, ainda que nós saibamos que seja um pecador redimido pela graça e não seja perfeito, sua vida deve ser caracterizada por irrepreensibilidade. Deve ser um homem que não é repreendido pela conduta que tem frente à sua família, pela conduta que tem frente ao seu trabalho, pela conduta que tem frente à igreja do Senhor Jesus. Tem que ser um homem cuja vida é ilibada e que fique claro diante de todos que este homem vive para a glória de Deus. A principal característica do texto é que o presbítero deve ser irrepreensível. E nós que vamos votar hoje devemos pedir a graça de Deus para votar em homens que diante dos nossos olhos nos pareçam irrepreensíveis para a glória de Deus. E o presbítero deve ser irrepreensível, em primeiro lugar, em sua vida familiar, o texto diz. O presbítero deve ser irrepreensível em sua vida familiar. Diz o texto aqui no versículo de número 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são indisciplinados. O nosso texto nos diz que esse homem tem que ser monógamo. Ele tem que ser marido de uma só
mulher não pode ser um adúltero. Se você vê alguém concorrendo para presbítero, e você sabe que a vida dessa pessoa é marcada por uma vida de infidelidade à sua esposa, por uma vida de adultério, por favor, não vote nesse irmão. O coração dele não é totalmente de Cristo Jesus. Mas o texto diz que os seus filhos têm que ser honestos. Diz aqui o texto claramente diante dos nossos olhos, ele tem que ter filhos crentes. É óbvio que o texto está falando dos filhos que moram na casa presbiteral ou no lar pastoral, que estão debaixo da autoridade do seu pai. Filhos que se casaram e foram embora, já são donos do seu próprio nariz e já são donos de sua própria vida. Mas o texto, quando se refere aos filhos que moram dentro de casa. E esses filhos têm que ser crentes. E isso significa que eles não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então, um presbítero tem que ser alguém cujos filhos não vivem na bebedeira, não vivem caindo na gandaia, não vivem uma vida desordenada, não são filhos que difamam seu pai, sua mãe, ou desrespeitam seus pais, ou desrespeitam as autoridades eclesiásticas. Os filhos deles têm que ser, queridos irmãos e irmãs, bom testemunho. Porque no texto paralelo a esse, Paulo diz que, lá em 1 Timóteo, que como alguém vai cuidar da igreja de Deus se essa pessoa não sabe cuidar da sua própria casa? Então, nós temos que observar a vida familiar daqueles que nós vamos votar para presbíteros e diáconos. Seus filhos não devem ter vidas perdidas, afundadas no pecado, não devem viver em busca de prazeres desta vida, mas devem ser subordinados à autoridade de seus pais. Mas o texto continua a nos dizer que o presbítero deve ser irrepreensível, não somente na sua vida familiar, mas também na sua vida pessoal. O presbítero deve ser irrepreensível na sua vida pessoal. Acompanhe comigo o texto. Eu estou expondo o texto. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. A palavra usada para despenseiro no grego aqui, literalmente significa mordomo. Aquele que serve o povo de Deus, aquele que serve a casa de Deus, aquele que serve alimentando o rebanho de Deus com a palavra, e aquele que serve pastoralmente o rebanho de Deus. E esse irmão que é dispenseiro, que vive para servir, para administrar a casa de Deus, deve ser fiel na sua vida pessoal. E como ele deve administrar a sua vida? Em primeiro lugar, o texto mostra que ele deve administrar a sua vida fugindo de algumas coisas. O texto vai dizer para nós o seguinte, que ele não deve ser arrogante, que ele não deve ser irascível, que ele não deve ser dado ao vinho, que ele não deve ser violento, que ele não deve ser cobiçoso de ganâncias desonestas. Querido amigo e irmão, quando o texto diz que ele não pode ser arrogante, significa que ele não pode ser soberbo. Não deve ter o nariz empinado. Não deve olhar para as pessoas como alguém que olha como um raio-x e é caracterizado por uma superioridade incomparável. Há pessoas que são cheias de si. Quem é presbítero não pode ser alguém que vive uma vida de soberba e de arrogância diante dos olhos do povo de Deus. Mas também diz o texto que ele não deve ser irascível. Isso significa que esse irmão não pode ser uma bomba relógio, pá! Que explode a qualquer momento. Obviamente vai ser exigido do presbítero e do pastor alguns momentos de muita firmeza. E algumas pessoas não têm maturidade para entender isso. Porque o próprio Senhor Jesus foi firme quando necessário, entrou no templo e jogou tudo no chão. Quando há infidelidade, o presbítero não pode ser frouxo, ele tem que ser firme. Mas, no dia a dia, ele não pode ser uma bomba relógio. Ele não pode ser um homem que vive gritando com a sua esposa, com seus filhos, com os irmãos da igreja, destratando e maltratando as pessoas. Se essa pessoa tem essa característica, por favor, não vote nela para presbítero. Mas, além de fugir da arrogância e da soberba, e da atitude irascível, esse homem também tem que fugir de uma vida alcoolizada. O texto diz que ele não pode ser dado ao vinho. Presbítero não pode ser cachaceiro, irmão. Se você vê o irmão, né, que a primeira coisa que ele fala ali na porta, quando nós vamos nos reunir para beber, não serve para ser presbítero. A prioridade do presbítero não pode ser dado ao vinho. Ele não pode ser dominado por bebida alcoólica. Ainda que a Bíblia diga que o pecado é a embriaguez, a Bíblia não diz que seja pecado beber vinho. Mas o presbítero não pode ser
um homem embriagado. Não pode ser um homem dado ao vinho. Irmãos, eu estou escutando vocês em cima na galeria. Mas o texto diz aqui, queridos, que o presbítero também não pode ser alguém cuja vida é caracterizada por recepção de recursos desonestos. Diz aqui o texto. Ele não pode ser um homem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. É muito importante compreender isso. Além de não ser dado ao vinho, ele não pode ser violento. Violento aqui no grego significa literalmente golpeador. O presbítero não pode chamar o irmão, vamos resolver ali fora no braço. Se ele chamar para resolver no braço, já era. Não serve para ser presbítero. Pastor Canelis uma vez me contou uma história muito interessante. Eu não vou citar o nome do pastor, que era um pastor muito querido, foi muito usado por Deus. Mas esse pastor era pastor na igreja de Santos. E lá havia um presbítero que era um inferno. Ninguém aguentava aquele irmão. Ele atrapalhava todas as reuniões. E nem os próprios colegas dele, presbítero, o aguentavam. E ele era complicado. E um dia o pastor estava decidindo uma coisa, ele começou a complicar, e o pastor meteu a mão na mesa do conselho e falou assim, meu irmão, vamos sair ali fora e vamos resolver no braço. Tá? Ou você some daqui, ou a gente sai ali fora e resolve no braço. Aquele irmão nunca mais voltou da reunião do conselho. Os presbíteros agradeceram ao pastor. Eles falaram, pastor, muito obrigado, porque aquele irmão era o inferno. Mas agora nós vamos ter que mandar o senhor embora, reverendo. Porque como é que nós vamos ficar com um pastor que chama o presbítero para resolver as coisas no braço? Não pode ser assim. Hein? Não é assim que as coisas se resolvem. Mas o presbítero também, irmão, não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Não deve ser estelionatário. Não deve ser alguém que vive enrolando as pessoas no seu negócio, na sua empresa. Não pode estar envolvido em nenhuma fraude, em nenhuma licitação fraudulenta, em nenhum negócio errado, porque ele leva o nome de Jesus. Mas, veja bem, nós estamos vendo que ele é irrepreensível na sua vida pessoal. Mas isso caracteriza aquilo do que ele deve fugir, mas também caracteriza de maneira positiva como ele deve viver. Como deve viver o presbítero, então? Nós já vimos o que ele não deve fazer na sua vida pessoal. Agora, o que ele deve fazer, então? O texto diz que ele tem que ser hospitaleiro. Nos dias antigos, irmãos, não havia hotéis. E quando pregadores visitavam aquelas cidades pequenas, eles tinham que ficar na casa de alguém. E, geralmente, eles ficavam na casa do pastor ou do presbítero. Então, o presbítero tem que ter esse coração aberto. Pastor, mas como é que eu vou receber as pessoas, pastor? Eu moro em São Paulo, eu saio de casa de manhã, eu volto só à noite e chego aqui na igreja fim de semana, no sábado tem reunião de oração, tem atividade da UPA, tem atividade da SAF, eu tenho que trazer a mulher, tem atividade da mocidade, tem atividade da UCP, domingo eu treino 3 cultos. Meu irmão, calma, calma, sem estresse. É claro que hoje você não vive naqueles dias antigos, mas significa que esse homem que vai ser presbítero, ele tem que ter um coração hospitaleiro. Como se aplica a nós? Então, você muitas vezes não tem condição de reunir com as pessoas na sua casa, mas você tem condição de tomar um café com elas na padaria. Você tem condição de almoçar com elas. Ser hospitaleiro significa estar aberto ao outro, aberto a pastorear, a conversar, a cuidar do rebanho de Deus. Então, se você vê um irmão que nunca te cumprimenta aqui na igreja, mas quando chega na eleição, vira um doce de pessoa, você fala, está repreendido, diabo, eu não vou votar em você, não. Porque tem que ser alguém que é caracterizado por um coração aberto, um coração amoroso com o povo de Deus. Mas, além disso, além de ser hospitaleiro, esse irmão tem que ser amigo do bem. Deve ser uma pessoa boa, uma pessoa que quer o bem do outro. Quando você vê assim, vou matar fulano na unha, não presta para ser presbítero. Tem gente que é assim, que quer matar os outros na unha. Não é amigo do que é bom, não quer abençoar a vida dos outros. Quem quer matar os outros na unha serve para ser qualquer coisa, menos presbítero. Mas o texto diz que esse irmão tem que ser sóbrio. E sóbrio aqui significa, literalmente, no grego, equilibrado. O que significa isso, pastor? Além de não ser bêbado, significa que ele tem que ter uma mente equilibrada. E tem que ser alguém também cuja vida é equilibrada.
alguém que é controlado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Mas diz o texto que esse irmão tem que ser justo, e vida de justiça aqui é literalmente uma vida de obediência. Ele tem que ser piedoso, amado amigo e irmão. E aqui significa que ele tem que ter uma piedade moral e ele tem que ter espiritualidade abundante. Ele tem que ter vida santa. Então, hoje, por exemplo, você pode chegar para votar num candidato. Fulano é tão legal, tão gente boa, mas não é um homem de oração, meu irmão. Não é um homem que conhece a palavra. Não é um homem cheio do Espírito Santo. Pode ser gente boa o que for, mas não está preparado para ser presbítero na igreja de Deus. Sabe por quê? Porque num conselho nós lidamos com coisas espirituais. E um homem que não ora, não lê a sua Bíblia, de repente, quando ele enfrenta uma situação difícil, ele entra em desespero. É preciso ser piedoso. É preciso ser um homem que anda com Deus, cuja vida espiritual dá fruto. Mas o texto diz que, além disso, esse irmão tem que ter domínio de si. Ou seja, ele tem que se conter em seus próprios impulsos. Ele tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Que desafio. Pense aí no candidato que você vai votar. Aqui, graças a Deus, nós não fazemos campanha nem para A, nem para B, nem para C. Mas compare a vida dos candidatos com o que você está ouvindo nas Escrituras, tanto presbíteros como diáconos, para que você possa votar de maneira que agrade a Deus. Preste atenção, o seu voto na Assembleia é um ato de culto a Deus. E você não pode votar de maneira frívola, mas você tem que votar conforme a palavra de Deus. Pastor, mas o que mais caracteriza, então, essa irrepreensibilidade do presbítero? O presbítero deve ser irrepreensível na sua vida familiar, deve ser irrepreensível na sua vida pessoal, mas, em terceiro e último lugar, o texto nos diz que ele tem que ser irrepreensível no ministério. O presbítero tem que ser irrepreensível em terceiro e último lugar do ministério. O texto diz que ele deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. O presbítero, irmão, não pode ser herege. Outro dia, eu fui pregar num evento para muita gente. E um dos pregadores que lá estavam disse o seguinte: eu não estou aqui para fortalecer a fé de vocês, não. Eu estou aqui para confundir vocês. Eu virei para o pastor que estava do meu lado, eu falei, uai, eu estou fazendo tudo errado há 20 e tantos anos, né? Porque eu não estou aqui para confundir ninguém, né? Eu estou aqui para fortalecer a fé das pessoas. Mas quando alguém fala que está ali para confundir ou para semear a dúvida, é herege, irmão. É claro que a dúvida pode nos levar ao conhecimento da verdade, é óbvio. Para a ciência, a dúvida é essencial. Mas, querido amigo e irmão, para a vida cristã, nós temos que ser cada dia mais fortalecidos na fé. E o texto diz que o presbítero tem que ser apegado à palavra fiel, tem que ser um homem comprometido com as Sagradas Escrituras. Ele não pode ser herege, ele tem que ser ortodoxo na sua doutrina, diz o texto bíblico, ou seja, porque ele vai dar alimento sadio. Irmão, pregação e aula na igreja é alimento. Você vai dar comida podre para os seus filhos? Se você vê lá uma carne vencida, né, uma carne que cheira mal, você vai preparar aquela carne para a sua família? Então, nós não podemos dar comida podre para o povo de Deus, senão o povo de Deus adoece. É por isso que o presbítero tem que ser, no seu ministério, um homem firme doutrinariamente. Não pode ser um herege. Mas tem que ser alguém capacitado para ensinar a palavra de Deus. Diz o texto aqui: de modo que tenha poder para exortar, tanto pelo reto ensino. A única habilidade que a Bíblia exige de um presbítero é que ele seja apto para ensinar. Porque ainda que na igreja presbiteriana a responsabilidade de pregar no domingo seja do presbítero docente, que é o pastor da igreja, por isso que a Constituição determina que a condução da liturgia é responsabilidade privativa do pastor, e o púlpito é do pastor da igreja, mas ainda assim o presbítero vai ter que ensinar. Vez por outra, o pastor pode elencá-lo para pregar. Ele vai ser professor de escola dominical, ou ele vai conduzir um grupo familiar, ou ele vai liderar um ministério na igreja, ou ele vai sentar com as ovelhas e vai ensinar a palavra de modo pessoal. Então, para
liderar espiritualmente a igreja e fazer parte do corpo de pastoreio da igreja, nós temos que ter homens que são capacitados pelo Espírito Santo para exortar pelo reto ensino. O verbo usado para exortar no grego aqui significa sim repreender, mas também significa colocar-se ao lado de. Significa que o presbítero tem que ensinar a palavra, às vezes de maneira que confronte, às vezes de maneira que console, mas ele precisa ser alguém que abre a Bíblia e abençoa o povo de Deus. Por isso ele tem que ser irrepreensível no seu ministério. Ele tem que ser firme na doutrina, tem que ter capacidade de ensinar, para nos deixar firmes e bem alimentados para a glória do Senhor. Mas ele tem que ser irrepreensível no seu ministério, e isso significa que ele tem que ser alguém capacitado para defender a fé e convencer os contraditórios. Paulo termina dizendo nesse versículo, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Muita gente, irmão, pode se levantar questionando a fé na igreja. E nós temos que ter presbíteros preparados para defender a fé e a verdade da palavra de Deus. Porque o Senhor, no último dia, vai perguntar para mim como pastor se eu fui fiel a tudo aquilo que Ele me entregou. E vai perguntar a mesma coisa para os presbíteros da igreja. Nessa manhã, ao votar em um nome para presbítero, ou para diácono, em nome de Jesus, compare se essa pessoa tem a vida parecida com esses requisitos bíblicos que você aprendeu. Pois se a igreja tiver uma liderança espiritual saudável, ela se manterá viva e crescendo a cada dia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pastor, por que nós devemos fazer isso? Por que nós precisamos ter homens com essas características liderando a igreja? Porque a igreja, irmão, foi comprada pelo sangue do eterno Filho de Deus. Quando Paulo exorta os presbíteros de Éfeso nas praias de Mileto, ele diz a eles que eles têm que atender por eles e pelo rebanho, sobre o qual o Espírito Santo lhes constituiu bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A igreja custou o sangue de Cristo. Ela é preciosa para Jesus. Ela é cara para Jesus. E nós precisamos de homens que amem a igreja, porque Cristo amou a igreja e deu a vida na cruz por ela. Cada um de vocês que aqui está, custou o sangue do eterno Filho de Deus. É por isso que nós precisamos, na liderança da igreja, de homens que amem a Deus, de homens que amem a palavra de Deus, de homens que amem o povo de Deus. A minha sincera oração é que, porque Cristo morreu por nós e deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados, e nós cremos nele, e por ele fomos salvos, que Deus nos dê na unida presbíteros e diáconos irrepreensíveis, homens que sejam irrepreensíveis na sua vida familiar, homens que sejam irrepreensíveis na sua vida pessoal, homens que sejam irrepreensíveis na sua vida ministerial. Que Deus dê a unida presbíteros e diáconos segundo o coração de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.